Marcos 5, 25. Vamos lá? A partir do verso 25. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos e tinha gasto tudo o que ela tinha e não havia melhorado, mas antes, cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou na sua veste. Porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. Imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E a igreja diga: Amém. Senhor Jesus, muito obrigado. Fale por intermédio de mim, me use como instrumento nas suas mãos. Faça aquilo que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. Fale com cada um de nós, nos esclareça aquilo que a gente precisa compreender e nos dê direcionamento personalizado para as nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é muito conhecido de todos nós, é o famoso texto da mulher do fluxo de sangue. O que aconteceu? Só para que a gente entenda. E hoje vai ser bem rápido, tá, queridos? Vai ser um tiro curto aqui, então não se distraiam. Por favor, vai ser rápido porque está todo mundo, passando quente aqui, eu também. Esse texto, ele conta a história da mulher do fluxo de sangue. Jesus estava atendendo Jairo, que estava com a filha adoentada. E então, enquanto ele ia para a casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue toca nele. E Jesus sente que dele saiu virtude. Então ele para e pergunta: quem que tocou em mim? E aí ela, constrangida com aquilo tudo, fala: ô Senhor, foi eu. Conta-lhe a história. Então Cristo diz a ela: minha filha, sua fé te curou, vai em paz. E o fluxo de sangue estancou. Amém? Todo mundo conhece a história, né? E nós vamos tratar desses 5 versos especificamente. E o tema de hoje é assim, quando a vida está se esvaindo. Quando a vida está se esvaindo. O verso de número 25 começa assim: e eu nunca tinha prestado atenção, eu já li esse texto muitas vezes, e eu nunca tinha prestado atenção no termo utilizado nesta Bíblia, que diz assim: e certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos. A Bíblia diz que essa mulher, ela era vítima de um fluxo de sangue. E vítima é quando acontece algo na sua vida, na minha vida, que você não tem controle. Você é vítima. De repente você chega na sua casa e você descobre que furtaram sua casa. De repente você está andando na rua e alguém atropela você. De repente você está em algum lugar, acontece algo com você que foge do controle da sua vida. Então essa mulher, a Bíblia faz um esclarecimento, ela é vítima. Não foi alguém que procurou, não foi alguém que estava colhendo alguma coisa. O termo utilizado é vítima. E a Bíblia diz assim: ela era vítima de um fluxo de sangue. E olha que coisa específica. Era vítima de um fluxo de sangue por 12 anos. E a Bíblia é bem clara que a vida está no sangue. Então ela era vítima de algo que se esvaía dela durante 12 anos e que lhe retirava a vida. Ela tinha uma menstruação que não acabava nunca. E, todo mundo sabe que nesses dias o demônio visita, as nossas, queridas vasas.
E aí, ela estava acometida de um fluxo de sangue há 12 anos. Só que eu gostaria que vocês entendessem isso no espírito. Não meramente como uma doença física. Ela estava se esvaindo em sangue, ou seja, a vida dela estava indo embora. E hoje eu prego para pessoas aqui que já tem um tempo, que já tem dias, que já tem meses, que passam por lutas, que tem minado a vida, que tem tocado em pontos, em lugares tão difíceis, que você olha para o lado, olha para o outro e fala, Jesus, mas há 12 anos que esse negócio sai de mim, que essa vida vai embora. Então, para você que está passando por essa situação específica, a palavra que o Espírito Santo manda eu entregar a vocês é que é tempo de renovo. É tempo de essa vida que está indo embora, ela vai ser estancada e ela vai permanecer dentro de você. O Espírito Santo manda eu dizer, você que está passando há muito tempo por isso, que está tirando a sua paz, que está matando a sua vida dia a dia, paulatinamente, pouco a pouco, o Espírito Santo, ele vai entrar na sua causa e vai te ajudar a resolver tudo isso que você tem passado. E aí, a Bíblia diz assim, que ela estava se esvaindo em sangue e já tinha 12 anos. Só que ela era uma pessoa, assim como nós, inconformada. Ela estava adoentada, estava se esvaindo em sangue, só que ela não ficou parada, esperando que as coisas acontecessem. A primeira medida que ela fez foi aquela que todo mundo faz. Procurar um médico. E a Bíblia diz assim, e ela foi atrás de vários médicos e gastou muito dinheiro. E aqui a gente percebe uma coisa que acontece com a gente. Entendam isso no espírito também. O médico é alguém de confiança que você, tendo alguma coisa, vai para se tratar. Aí você vai, você conta tudo aquilo, fala, olha doutor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, está acontecendo assim, está acontecendo assado. E aí você vai no médico. E a Bíblia diz que ela foi em muitos médicos. E ela gastou muito dinheiro com isso. Tem gente aqui que já procurou resposta em várias pessoas. Pessoas confiáveis. Pessoas que na nossa mente a gente tem alguma coisa, a gente vai até ela, entrega e na nossa mente a gente pensa, poxa, ela vai resolver a minha vida. E aí você já bateu na porta de uma, já bateu na porta de duas, já bateu na porta de três, já bateu na porta de quatro e o problema ainda não foi resolvido. E pior, ela gastou muito dinheiro. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção. Quando você investe em uma coisa, quando você bota dinheiro em alguma coisa, eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. Quando você casa R$10, qualquer coisa, você quer que tenha resposta. Você quer retorno. Você não está pedindo, você está pagando. Não tem nada pior que a gente colocar dinheiro bom em lugar que não dá certo. Já aconteceu com você? Você já foi num restaurante, você falou, rapaz, esse prato aqui é top. Aí você paga e a comida é horrível. Não tem nada pior que você pagar, gastar dinheiro à toa com comida ruim, não é assim? Eu passo mal com isso. Veja bem, ela não saiu expondo a vida dela aleatoriamente. Ela não saiu gastando o dinheiro dela aleatoriamente. Ela empregou no lugar aonde ela achava que haveria resposta. E a gente também faz isso. Não está errado você
procurar pessoas que tenham conhecimento, que tenham qualidade, que tenham capacidade, que tenham entendimento e sabedoria a respeito de determinadas coisas. Mas, para pontos específicos da sua vida, só tem uma pessoa que resolve. Você pode ir em todos os médicos do planeta, você pode ir em todos os psicólogos do planeta, você pode gastar o seu dinheiro em qualquer lugar que você achar que deve, mas para determinadas coisas só Jesus Cristo resolve. Eu quero profetizar na tua vida para você que não ficou parado diante do acontecimento, diante das tristezas, diante das dores da tua vida. Você buscou, você foi atrás, você investiu, você pagou, você financiou, você gastou tempo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O Senhor viu absolutamente tudo. E Ele está disposto a entrar na sua causa. E a Bíblia segue dizendo o seguinte, que ela foi em vários médicos, só que ao invés dela ficar bem, ela ficava pior. Gastou, foi e ficava pior. E isso, queridos, é exatamente o retrato da nossa vida. Não sei se isso já aconteceu com você. Você faz, busca, vai atrás, e ao invés de dar certo, dá errado. Parece que ao invés de ir para frente, vai para trás. Isso é uma luta generalizada. Tá todo mundo assim. Por quê, Mateus? Porque tem coisas que o Senhor, Ele permite que a gente passe, que a gente viva, que as coisas piorem, para que a gente saiba que por mais que existam pessoas boas, profissionais bons, locais adequados para que a gente trate de determinados temas, só existe um que resolve absolutamente tudo. E às vezes, a forma de ele chamar a sua atenção é deixar que determinadas coisas piorem um pouco, para que você saiba nas costas de quem ou na frente de quem você precisa ajoelhar e pedir. Tem gente aqui que não é crente, é crente. Só que se utiliza, entre aspas, e aqui com muitas aspas, busca a Deus depois de ter buscado 235 coisas antes. Jesus quer alinhar isso com você. Aconteceu alguma coisa na sua vida, você se reporta primeiro a Ele, depois para o médico. Primeiro para ele, depois para o psicólogo. Primeiro para ele, depois para o seu chefe. Primeiro para ele, depois para o seu amigo. Não altere as coisas. É de Deus ir ao médico. E glória a Deus pelos médicos. Mas antes de, converse com Deus. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, o próximo verso segue dizendo assim: quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás dele comprimida. Então ela foi, chegou lá, fluxo de sangue, doença, um monte de gente, confusão armada. E a Bíblia diz assim: quando ela ouviu falar de Jesus. E esse texto nos chama a uma responsabilidade. Quando que ela foi falar com Jesus? Quando ela ouviu. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Existe uma responsabilidade que pesa sobre nós e sobre a nossa vida de proclamar a Cristo. Porque existem pessoas que estão se esvaindo em sangue por aí. Existe gente que está perdendo a vida por aí porque nunca ouviu a palavra de Deus.
E quando essa mulher ouviu o testemunho de Cristo, então ela foi até Cristo. Não estou entendendo, Mateus, eu vou te explicar. Você e eu, nós temos a responsabilidade de proclamar a Cristo. Nós somos uma placa. Jesus salva, Jesus cura, Jesus ministra paz, Jesus, Jesus e Jesus. Quando alguém ouvir, aí então esse alguém vai falar com Jesus. Tem alguém me entendendo aqui? Como que eu faço isso, Mateus? Com a sua vida mesmo. Na sua casa, com os seus amigos, onde você estuda, sei lá o que você faz. Fale de Jesus. Fala, olha, eu não sei, eu não resolvo isso aqui não, mas eu conheço um cara aí que resolve. E aí quando você fala que conhece alguém que resolve, aí já curiosidade já vem, né? Você fala, rapaz, eu gosto de gente que resolve. Você fala quem? Jesus, e todo mundo fica assim, Vai um dia, vai dois, vai três. Esses dias eu tive uma experiência, eu fui em um médico, e aí na conversa lá, acho que tem uns 90 dias, o Espírito Santo falou assim, profetiza na vida dele, fala isso, 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 isso. Eu entrei no consultório, o cara não é crente, fiquei meio, falei, você acredita em Deus? Ele falou, acredita. Eu falei, o Espírito Santo me manda dizer assim para você, que ele tem se agradado muito da forma como você trata as pessoas que vêm aqui, você tem dado muitas respostas, e isso tem glorificado o nome dele, ponto. Ele, obrigado e tal, né, do jeitão dele lá, amém, irmão. Semana passada, voltei lá, falou, rapaz, teve um dia que você veio aqui, me falou umas coisas, eu nem lembro muito bem o que eu falei, o que você falou não, mas daquele dia em diante eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ter vontade de ir no culto, eu comecei a ver ministração na internet, eu falei, amém, Vasco, que Deus te conserve e te acrescente. Às vezes, querido, você acha que não, mas uma palavrinha que você entrega, um negocinho que para você parece nada, vira a vida dos outros de uma forma que você apresenta Cristo, essa pessoa toca em Cristo e a vida dela que estava indo embora começa a voltar. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, queridos, a Bíblia diz assim, que ela estava comprimida. Quando ela chegou perto de Jesus, ela estava comprimida. E isso é algo que acontece com a gente também. Jesus estava no meio de uma multidão, um monte de gente. Ela chegou por trás dele, aquele aperto todo, para tentar tocar nas vestes dele. E a Bíblia diz assim, ela estava comprimida. Queridos, tem gente aqui que está comprimido. Como assim, Mateus? Você só vai chegar na presença de Jesus quando você sentir a compressão do negócio. Chegar na presença de Cristo é isso mesmo. Uma multidão em volta, cabeça a milhão, pensando um monte de coisa. Quem nunca falou assim, vou orar um pouquinho. De repente começou a pensar num bocado de coisa. Na mulher que brigou, no boleto que venceu, no chefe que falou não sei o que, na viagem que quer fazer. E você tentando tocar em Cristo e o trem te comprimindo. E você tentando, e o negócio já aconteceu com você? Todas as vezes que a gente for buscar a Cristo na véspera do milagre acontecer, se prepare para sentir a compressão. Se você está se sentindo comprimido ou comprimida, existe isso? Existe, né? Sei lá. Vocês entenderam, né? Muito provavelmente você está a um passo de tocar em Jesus. Essa pressão que você sente, essa ansiedade, essa angústia, é a véspera de Jesus entrar na sua história. Deixa eu repetir, que eu acho que os irmãos não entenderam. Se você está ansioso, está sentindo uma sensação de pressão, etc., é sinal que você está na véspera de Jesus entrar na sua vida. Agora parece que foi. Parece que os pentecostal chegaram. E aí, verso de número 28, porque ela dizia,
se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. Queridos, essa mulher é genial. Ela tinha um problema grave há anos. Ela ouviu que Cristo tinha um testemunho, que era o Filho de Deus, que tudo que ele impunha a mão, ele ressuscitava, ministrava cura, as coisas aconteciam. Ela ouviu e então ela desenvolveu um plano. Ela desenvolveu uma metodologia própria, qual seja, eu vou até ele e toco, porque se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Isso aqui é interessante, porque se a gente retornar alguns versos atrás e em alguns outros versos bíblicos, a Bíblia dizia assim: o testemunho de Cristo era: a todos quanto ele tocava eram curados, a todos quanto ele tocavam eram libertos. Só que aqui a moça do fluxo de sangue, ela era impura. Ela não esperava na mente dela que Cristo tocasse nela, mas ela precisava entrar na presença de Cristo. Então o que ela fez? Ela desenvolveu um método próprio. Ela criou um método para sustentar a fé dela. Mateus, não estou entendendo, vou te explicar. Deus está deixando você passar por esse vale, por essa dúvida, por essas coisas, por essa ansiedade, por essa busca, porque Ele quer desenvolver um método pessoal na sua vida para que você consiga tocá-lo, um método seu e dele. Tem alguém me entendendo aqui? Amém. Queridos, Jesus, Ele é personalizado. Ele fala com cada um de forma pessoal. Ele não trata as coisas de baseada. Não é assim, tem a Bíblia, princípios para todos nós, mas existe o relacionamento. Você e Deus, você e Cristo, você e o Espírito Santo. O Senhor está te ensinando a desenvolver um método de tocá-lo. Mateus, não estou entendendo. Como é que esse método? Ele é simples. O que ela fez? Ela traçou uma estratégia na cabeça dela que envolvia apenas ela, que dependia apenas dela, foi lá e fez. Como assim, Mateus? É isso que você vai fazer na sua vida. Você vai desenvolver um método que dependa de você, que precise de você, que exija esforço apenas seu, e você vai fazer. Ah, Mateus, como? Eu não sei. Eu não sei como você se relaciona com Cristo, eu sei como eu faço. Só que o meu método não funciona na tua vida, funciona na minha vida. Então, querido, Jesus quer desenvolver um método de intimidade com você para que você toque nele, para que você se aproxime dele, para que você tenha fé nas coisas que ele faz, para que ele possa estancar essa vida, esse sangue que está se esvaindo da sua vida. Amém? Amém. E se o louvor quiser vir, pode vir vindo já para a gente encerrar no nosso último verso, que diz o seguinte: e imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. Mateus, como eu sei que o método que eu desenvolvi para falar com Cristo funciona? Você vai sentir imediatamente a sua aflição indo embora. Você vai perceber que aquilo que doía não dói mais. Você vai perceber que o sangue que escoava não escoa mais. Você vai perceber que a vida que estava indo embora não vai mais. E a Bíblia, no verso aqui, diz assim: me perdi.
Enfim, tem um verso aqui, depois vocês olhem em casa aí, que diz assim, que a origem, que a fonte do sangue foi estancada. Então tinha algo, tinha uma fonte, tinha algo que permitia que aquela mulher se esvaísse em sangue. Isso quer dizer o que, Mateus? Que Jesus vai na fonte. Jesus vai na origem. Por que dói tanto o tratamento? Por que dói tanto quando Cristo toca? Porque a gente quer viver de paliativos. A gente quer que Cristo dê só uma resolvidinha na nossa vida. A gente quer viver com Cristo na igreja, ficar assim, contente. Aí no sábado a gente vai lá na festa, se esculhamba todo, bebe, faz tudo quanto é trem, namora com 7 ou 8, depois volta para cá, para Deus pra consertar. Não, querido, é na fonte. Jesus resolve na fonte. Jesus resolve na origem. Vai ter que deixar umas coisas para trás? Vai. São poucas? Não, são muitas. Se eu assim for listar o tanto de trem que eu precisei deixar para trás para ser crente, só que assim, tem outro detalhe, Jesus também não conta, ele vai pedindo aos poucos, entendeu? Jesus fez eu pedir perdão pro pastor Léo agora aqui, ó, bem aqui agora aqui, ó. Eu falava, vai Jesus, mas será que é? Vai, meu filho, fala, mas ele não sabe que eu tiro sarro dele, mas conta para ele, ué, que ele vai saber. Tá entendendo? Jesus resolve na fonte, cara. É na fonte, não tem essa. É desagradável, mas demais. Você acha que é bom? Falou, pastorzão, vai me perdoando aí, porque sabe como é, né? Tá entendendo? Então, queridos, Jesus vai na fonte. Ele vai estancar o vazamento da tua vida na fonte. E se você está aqui hoje, essa palavra é para você. Não é porque o menino ficou em casa, não. É para você que veio aqui. Pode ficar de pé para a gente encerrar? É para você, querido, que passou